Oi, 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 lá vamos nós novamente agora com o pequeno roteiro da poesia brasileira com o Fagundes Varela. Em retrospectiva, né? Veja que falamos da terceira geração romântica, ou melhor, da segunda geração romântica. A primeira é indianista, Gonçalves Dias. Né? Veja que eu estou fazendo vários recortes, aqui é um pequeno roteiro, não é toda a poesia brasileira, né? Cada autor desse aí tem vários autores em torno, mas alguns se destacam mais, então o primeiro da segunda geração romântica, Álvares de Azevedo, o Casimiro de Abreu e agora, hoje, Fagundes Varela. Desses três, Fagundes Varela é o que viveu um pouquinho mais, né? Teve mais vida, morreu aos 31 anos. E aqui eu vou pegar minha colinha, porque de datas eu realmente acabo me esquecendo. Ele nasceu em 1841 e morreu em 1875. Né? O nome completo, Luiz Nicolau Fagundes Varela. E nasceu na Fazenda Santa Clara, em Rio Claro, Rio de Janeiro. Estudou em São Paulo, estudou em Recife e morreu em Niterói, no Rio de Janeiro. Teve muito problema com álcool e, segundo consta, morreu em decorrência do excesso de bebida. Né? Eu digo sempre a vocês que eu faço os poetas, né, de uma geração posterior devem toda, digamos assim, a história da literatura do seu país, da sua língua, o tom, a dicção, as metáforas, as invenções, mesmo que ele vá e deve aprender e conhecer outras histórias da literatura em inglês, francês, italiano, né? A portuguesa, é óbvio, tá? É óbvio, não precisa nem dizer, né? Mas veja, a dicção, ou seja, o modo de escrever, o modo de falar, ela tem que ser conquistada, as formas na sua língua. Não apenas só a leitura das obras, mas do entorno das obras também. Como eu disse no vídeo do Casimiro de Abreu, falando dele lá, um pouco do contexto histórico, um pouco do contexto estético, um pouco do contexto político, para você ter uma noção geral. Né? E também conhecer a história do próprio país. Como eu digo isso, essa dicção, né, veja que um poeta vai bebendo de outro e de outro e de outro. Eu quero aqui comparar, por exemplo, um poema do Fagundes Varela, né, uma informaçãozinha antes, uma antologia da obra dele, está de bom tamanho, eu tenho aqui com a obra completa, que eu baixei da Brasiliana, que é a biblioteca digitalizada, se não toda, quase toda, do José Midlin, né? Que é uma maravilha, gente. O que vocês não encontrarem, vão lá e vão encontrar textos difíceis, livros difíceis, né? Para pesquisador, para leitores que não são pesquisadores, enfim. E esse livro eu indico Cantos e Fantasias, do Fagundes Varela, que é o primeiro, mas também um dos mais bem resolvidos poeticamente e formalmente, né? É nele que tem o famoso poema que Manuel Bandeira considerava a maior elegia jamais escrita em língua portuguesa no Brasil, que é Cântico do Calvário. É a elegia onênia, né, que é a mesma, ou seja, é um canto fúnebre para alguém. E o Canto do Calvário, o Fagundes Varela escreve para o filho dele, que morreu aos 3 meses de idade. E ele escreve ali por volta dos 20, 21 anos. Vocês vão ver, eu não vou ler tudo, que é imenso, mas é um trecho que é um negócio absurdo. Mas antes, a comparação para mostrar para vocês, para provar para vocês como um poeta deve ao outro, né? Como um poeta sai do outro. Mesmo agora que eu vou comparar o Manuel Bandeira com um poema do Fagundes Varela. Tá aqui na página, deixa eu chegar lá, a página 252. Aqui. O poema é Estâncias, estrofes, né? E cada estrofe começa com um verso que tem uma parte que é repetida, né? O que eu adoro em ti não são teus olhos, e assim vai, né? O que eu adoro em ti não são teus lábios, é a entrada de cada estrofe. Né? O que eu adoro em ti não é teu rosto, o que eu adoro em ti não é teu colo, e aí tem a estrofe, os 4 versos. Todos são quartetos, né? Todos com 4 versos. O que eu adoro em ti não é teu colo, o que eu adoro em ti não são teus seios, o que eu adoro em ti, ouve, é tua alma. Né? Veja essa construção, e aí vamos comparar agora com o poema Madrigal Melancólico. Né? Madrigal é uma forma de composição poética,
destinada mais às questões amorosas, né, os temas amorosos. Madrigal melancólico que está em O Ritmo Dissoluto, né, que eu sempre esqueço qual é a data que foi publicado o livro, lá mais pela década de 30, mais ou menos, né? Deixa eu ver aqui. Ritmo Dissoluto, 24. O ano foi 1924. E veja como é que começa o Madrigal Melancólico. Ele também abre com essa mesma repetição. O que eu adoro em ti. Não é a tua beleza, a beleza é em nós que ela existe. E Bandeira vai refletir sobre um pouco da beleza. Na estrofe seguinte, o que eu adoro em ti não é a tua inteligência. Aí ele reflete sobre a inteligência. Na outra estrofe, o que eu adoro em ti não é a tua graça musical. Né? E na próxima, o que eu adoro em ti não é a mãe que já perdi, não é a irmã que já perdi em meu pai. E na última estrofe, o que eu adoro em tua natureza não é o profundo instinto maternal, e assim vai. E termina com o mesmo verso lá do Fagundes Varela. O que eu adoro em ti, lastima-me e consola-me. O que eu adoro em ti é a vida. Né? Então veja aí como até mesmo isso não é cópia, isso é como dizia Mário Quintana, são convergências. Você lê um bocado de coisa, Bandeira era um mestre do verso, e tudo isso deságua na poesia que você vai escrever, e também assim na prosa, no teatro, em tudo, né? Na ensaística da sua língua. Então eu vou ler aqui um trecho do que eu falei para vocês, de Cântico do Calvário, e está nesse livro que eu acabei também de falar, Cantos e Fantasias, que estão também ali a melhor poesia dele. Foi publicado em 1865 e o poeta estava com 24 anos. Isso realmente é impressionante nessa geração tão jovem e tão talentosa e com rasgos de genialidade. Então veja, ele vai falar do poema, vai falar lá do filho, o filho morto já, ele vai dizer tudo, um monte de coisa. Assim, uma informação técnica. O Fagundes Varela foi um mestre em escrever em chamado verso branco, principalmente o decassílabo. Verso branco não é o verso livre, verso branco é o verso sem rima. Só isso, é um verso sem rima. E geralmente aqui ele vai usar, geralmente não, ele usa no Cântico do Calvário o decassílabo, né? As 10 sílabas métricas em poesia portuguesa, em poesia em português. Ele diz o seguinte, o filho, né? Vou ler esse trecho só, é um trechinho, porque o poema é muito grande. E ele diz, e tu tão jovem, tão puro ainda na alvorada, 3 meses de vida, né? Ave banhada em mares de esperança, todo o futuro que é vir. Rosa em botão se desabrochando, né? Crisálida entre luzes, né? Foste o escolhido na tremenda ceifa. Ou seja, foi ceifado, foi morto. Esse foi escolhido na tremenda ceifa. Quando a vez primeira em meus cabelos senti bater teu hálito suave. Ó, o hálito do filho, de 3 meses, ou 2 meses, ou a primeira vez, né? Quando eu falo a primeira vez foi logo quando nasceu. Quando em meus braços te cerrei, ouvindo pulsar-te o coração divino ainda. Quando fitei teus olhos sossegados, abismos de inocência e de candura, e baixo e a medo murmurei, meu filho, frase imensa, inexplicável, grata como o chorar de Madalena aos pés do Redentor. Pelas fibras senti rugir o vento incendiado desse amor infinito que eterniza o consórcio dos orbes que se enredam dos mistérios do ser na teia augusta, que prende o céu à terra e a terra aos anjos, que se expande em torrentes inefáveis do seio imaculado de Maria. Esse trecho é coisa de gênio. Eu não sei se Fagundes Varela era gênio, mas esse trecho é. Né? Quando ele diz meu filho, né? Veja que essa que é uma frase imensa, porque aí o homem é co-criador. Né? Deus é o criador sobre todas as coisas, o que nós, humanos, nós homens, no sentido de espécie, podemos fazer é sermos um coautor das coisas. Não é isso? Então ele veja, frase imensa, inexplicável, grata
como o chorar de Madalena aos pés do Redentor, porque é como se o filho o tivesse perdoado de tudo, da própria condição de ter nascido, porque é isso que Santa Maria Madalena, se ao dobrar e agradecer ao Cristo por perdoá-la e por redimi-la ali na hora. Além da encarnação do próprio Cristo, ele a redime ali na hora, né, a livrá-la e a perdoá-la dos seus pecados e também do apedrejamento. Né? Agora veja esse trecho. Pelas fibras senti rugir pelo corpo inteiro, senti rugir o vento incendiado, desse amor infinito que eterniza o consórcio dos orbes, né? Que se enredam dos mistérios do ser na teia augusta. Aqui vale é o mesmo conteúdo, a mesma força dos versos que finalizam a Divina Comédia. O amor que move o céu e as estrelas. Né? Ele sente no seu ser, com os filhos nos braços, passar toda a corrente da vida. E que corrente é essa? O vento incendiado desse amor infinito que é Deus, né? que eterniza o consórcio dos mundos, do natural e do sobrenatural, das galáxias e da Via Láctea, da Terra e de todos os planetas. Ele está falando disso. Né? Que se enredam dos mistérios do ser na teia augusta, em toda a criação. Né? Não somente a Terra, mas toda a história de todas as galáxias, do mundo inteiro, do ser em si mesmo. Né? E aí ele diz, e esse amor infinito, essa teia augusta, prende o céu à terra e a terra aos anjos. Né? Aí já é o amor de Cristo mesmo. Né? Coisa fantástica. Um jovem de 21, 22 anos escrever isso, que ele publica com 24, ele escreveu um pouco antes, né, da publicação. Então é isso, mais uma vez, fiquem com um pequeno roteiro da poesia brasileira, fiquem com Deus e até a próxima.